Graça e paz, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Bom, nós estamos no mês de novembro, mês dedicado às Santas Almas do Purgatório. É um mês que a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, ela quanto a unidade, ela nos convida, ela chama os fiéis para rezarem de uma forma mais piedosa ainda, única, né? Nessa comunhão pelas santas almas do purgatório. E eu quero explicar para vocês justamente uma prática de devoção piedosa em favor das santas almas do purgatório, que no caso é o ofício das almas do purgatório. Mas para iniciar, queremos aqui com vocês, traçar o sinal da cruz e rezar a ladainha das almas do purgatório como a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai celeste e verdadeiro Deus, tende piedade das almas no purgatório. Jesus Cristo, Redentor do mundo, tende piedade das almas no purgatório. Espírito Santo Paráclito, tende piedade das almas no purgatório. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelas almas no purgatório. Coro dos serafins, rogai pelas almas no purgatório. Coro dos querubins e dos tronos, rogai pelas almas no purgatório. Coro das dominações e das virtudes, rogai pelas almas no purgatório. Coro das potestades e principados, rogai pelas almas no purgatório. Coro dos anjos e dos arcanjos, rogai pelas almas no purgatório. Santos mártires e bem-aventurados, rogai pelas almas no purgatório. Santos apóstolos e profetas, rogai pelas almas no purgatório. Santos doutores e confessores, rogai pelas almas no purgatório. Todos os santos e santas de Deus, rogai pelas almas no purgatório. Essa é a primeira parte da ladainha pelas almas do purgatório. Eu vou parar aqui e nós vamos dar continuidade ao vídeo, mas explicando essa questão do porquê rezar pelas almas do purgatório. E nós vamos concluir essa ladainha no final dessa live, que vai ser também a nossa oração final. Mas eu quero que nós permaneçamos num clima de oração de fato. Então silencia o teu coração, silencia a tua alma. Eu não vou me demorar aqui nesta live, eu quero que seja algo breve e algo prático também. Tá? Por quê? Porque eu quero dividir o ofício, tá? Que fique claro. Eu comecei a rezar a oração da ladainha pelas almas do purgatório. No final da live nós vamos terminar a ladainha, tá? Mas o que eu quero explicar aqui para vocês é o ofício, a prática da oração chamada ofício pelas almas do purgatório, que é riquíssimo na Santa Igreja. Mas dentro do ofício eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte do Antigo Testamento, porque o ofício ele vai falar muito de personagens, de situações ou de locais dentro do Antigo Testamento. E depois eu vou fazer uma outra live falando sobre as questões do Novo Testamento. Então nós vamos ver aí essa prática em favor das almas do purgatório, desde o Antigo ao Novo Testamento. Amém? Utilizando aqui da Sagrada Escritura. Claro que eu me servi de algumas coisas para a gente poder estar aqui firmado sobre a rocha. Então, vou utilizar aqui do Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X. O nosso Catecismo aqui, dado pelo Concílio Vaticano II. A Sagrada Escritura que está aqui comigo. Também aqui os Santos Padres, São João Crisóstomo, estou com um livro aqui que ele vai também falar um pouco para nós sobre esta realidade, tá bom? Mas para isso, deixe-me pegar primeiro aqui o catecismo mesmo da Santa Igreja Católica. Ele vem falar aqui no parágrafo 1032. Vamos pegar aqui o catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1032. Tá? Também não vou tentar que não fique pesado e maçante, mas é importante dar a quem nos pede a razão da nossa esperança. Tá? E quero aqui já dar as boas-vindas para todos que estão já assistindo aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
o glorioso e justo São José, a Santíssima Virgem Maria, possa estar intercedendo aí junto com os seus santos anjos da guarda, tá? Então vamos lá. O catecismo ele vem falar no parágrafo 1030, 1031 e 1032. Ele vem falar sobre esta prática, né? Que nós, quanto católicos, apostólicos, romanos, nós exercemos essa piedade em favor das santas almas. O 1032, ele diz o seguinte: desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beática de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Nós temos que deixar muito claro e separar, né? Rezar pelas almas do purgatório, que fique bem claro no nosso coração, não tem nada a ver com uma mentalidade espírita, não tem nada a ver com uma doutrina espírita. Pelo contrário, estou falando de uma doutrina católica, tá? Uma prática aí que a Igreja, desde sempre, ela exerceu, tá? E por que falar sobre isso agora no mês de novembro? É interessante, né? Porque nós temos aí o dia de Todos os Santos, né? Foi dia 1º. Aí nós temos aí dia 2, né? Que foi o dia dos fiéis defuntos, né? De rezar por eles ali. Tudo chama, tudo nos convida, né? Para essa piedade. Nós temos as obras, né, de misericórdia, tanto corporal como espiritual. E quando a Igreja relata sobre isso, eu até fiz uma observação aqui, que tanto a obra de misericórdia corporal, né, a 7ª obra falada, é sobre sepultar os mortos, o respeito, né, para com os mortos. Isso corporal, né, o corpo. Mas também há, na 7ª obra, na questão espiritual, rezar ou rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E aí tem, assim, muitas citações, não é? De 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós temos lá a carta de Tiago, capítulo 5. E claro que nós temos aí o livro 2 Macabeus. 2 Macabeus, eu quero ler como São Pio X deixou para nós, tá? Aqui no Catecismo. No Catecismo Maior de São Pio X. Ele vem falar sobre os Macabeus, quem era, né? No caso, Judas Macabeu e tal. E é muito interessante a gente conhecer. Porque muitas vezes... Fugiu minha página aqui. Mas muitas vezes o que acontece? Nós acabamos rezando aí as novenas, as ladainhas, temos algumas práticas devocionais, mas de forma superficial. E é importante, para que tenha uma eficácia na nossa vida, nós de fato, conhecer. Né? Por isso que sempre quando eu vou iniciar um momento de oração, eu procuro utilizar um exercício. Silenciar. Primeiro, silenciar o meu coração, silenciar os meus pensamentos o máximo possível. É uma prática que eu aprendi com o Santo Rosário, então eu silencio para que eu possa escutar a Deus. Eu silencio para escutar, porque é o Espírito Santo que ora em nós. Então eu silencio o meu coração, a minha alma, para que eu possa então escutar a Deus, a vontade de Deus, e aí obedecer a Deus. Então, silêncio, escuta e obediência. Exatamente como foi São José. Ele, por ter um coração silencioso, íntimo, entregue a Deus. Até quando a gente pode pensar o anjo apareceu em sonho para São José. Por quê? Vou tentar exemplificar assim. Ele estava, digamos, tá? Eu estou tentando exemplificar, né, com o meu raciocínio. Ele estava com o coração tranquilo, silencioso, né, descansado. Então ele escuta a Deus. Silenciou,
escutou e de prontidão obedeceu. José fez, né, como diz a palavra de Deus. Então, aqui chegando à questão dos Macabeus, onde a igreja utiliza muito, né, o livro de Macabeus, eu quero ler exatamente aqui o que São Pio X vai deixar para nós. Tá? Ele diz assim: levantaram-se então contra o ímpio e cruel Antíoco alguns intrépidos defensores da religião e da independência da pátria, à cabeça dos quais se colocou um sacerdote, Matatias, com seus 5 filhos, virtuosos e heróicos como ele. Retirou-se primeiro para um monte, e ali, juntando alguns valentes, desceu e debradou os opressores. Judas, apelidado Macabeu, filho de Matatias, prosseguiu a guerra começada por seu pai, e com o favor de Deus e a ajuda de seus irmãos, fundou um pequeno reino chamado dos Macabeus. Pelo espaço de 128 anos, os Macabeus governaram a Judéia, como pontífices e generais, e depois também como reis. Esse grande chefe militar, Judas Macabeu, chamado nas Sagradas Escrituras varão fortíssimo, deu insigne exemplo de piedade para com os defuntos e confirmou solenemente a fé no purgatório. Né? Ou seja, o livro de Judas Macabeu está no Antigo Testamento. Tá? E confirmou solenemente a fé no purgatório, ordenando uma grande coleta de dinheiro com destino a Jerusalém, para que ali se oferecessem dons e sacrifícios em sufrágio dos que haviam caído mortos na Guerra Santa. Foi por suas muitas vitórias bendito pelo povo e era o terror de seus inimigos. Mas, no fim, esmagado por estes e não sustentado pelos seus, morreu como herói, com as armas na mão, no ano de 1061, antes da era cristã. A Judas Macabeu sucederam um após outro seus irmãos, Jonatas e Simão, e depois o filho deste, João Hircano, que governou sábia, gloriosa e felizmente. Então a gente está procurando aqui, claro que de uma forma resumida e tal, mas se aprofundar para chegar na questão do ofício das almas. E eu vou estar lendo o ofício, tá? Eu vou estar lendo ele para explicar algumas coisas, porque tem algumas palavras no ofício que nós não estamos acostumados. Né? É interessante que o ofício das almas do purgatório, você quando reza ele, quem já tem a prática de rezar o ofício da Imaculada Conceição, consegue até rezar no mesmo ritmo. Né? Ele diz assim, ó: abrirei meus lábios em tristes assuntos para sufragar aos fiéis defuntos. Eu não vou cantar, por quê? Porque se eu cantar, eu vou estragar, na verdade, toda a explicação. Tá? Então eu canto quando eu estou aqui com a minha família. Todas as segundas-feiras também, todas as segundas-feiras do ano, é um dia semanal dedicado às Santas Almas do Purgatório. Então perceba a riqueza da igreja, o quanto a Santa Igreja Católica ela é organizada, porque o Espírito Santo é organizado. Então muitas vezes nós ficamos tentando aí achar inspirações, moveres, visões, né, coisas extraordinárias, quando a Santa Igreja, ela que é mãe e mestra da verdade, né, ela já tem ali para nós, ali foi o depósito da fé, né? É o depósito da fé. Né? A Santa Igreja é a esposa de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então a gente fica procurando muitas coisas exteriores, revelações. Né? Isso não passa de vaidades, de orgulho, nós não precisamos disso. É claro que, para alguns, o Senhor concede, né? Uma visualização a mais, uma experiência talvez mística. O Senhor concede, assim como místicos tiveram experiências também com as Santas Almas do Purgatório. Talvez na outra live a gente fale sobre isso. Mas nós não temos que estar preocupados com essas coisas, sabe? Preocupações vãs. Né? Não precisamos de nada disso. Precisamos ser fiéis, obedientes. Né? Para entender o que a alma é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para a igreja. Então eu posso dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja. Então quanto mais unidos, íntimos, né, com a Santa Igreja, mãe e mestra da verdade, mais nós vamos usufruir da graça, da presença, da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos usufruir, mas nós vamos ter intimidade, mas nós vamos ter aí uma santidade e que deve ser uma santidade heróica, como a de Judas Macabeu, que professou a doutrina do purgatório. Amém?
Bom, para não prolongar mais e também não perder o fio da meada, eu só quero deixar também claro uma questão. Nós passamos agora pela festa de Cristo Rei, é muito importante. Vocês já devem ter visto a imagem de Cristo Rei. E na nossa comunidade, né, nós somos da Paróquia Todos os Santos, mas nós estamos participando no momento da comunidade Bom Jesus. Né? E o nosso sacerdote ele colocou uma imagem, né, de Cristo Rei, de Cristo Juiz do mundo, logo na saída da igreja. Porque depois que nós participamos da Santa Missa, recebemos a bênção do Senhor, fazemos o nosso ato de amor para com Jesus, e nós vamos sair da igreja, então nós fazemos a reverência, né, para o altar, traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, e quando nós nos viramos para sair da igreja, nós olhamos para cima, e logo na saída da igreja tem lá a imagem de Cristo Juiz, né? Juiz do universo, né? Cristo Rei. Né? Para quê? Para que nós, ao sairmos, também nos lembramos que um dia nós também seremos julgados por este Senhor. Né? Então aí nós lembramos daquela palavra, né? Memento mores, que significa vais morrer. Né? E nós lembramos da resposta, carpe diem, viva bem. Aproveite seu dia, viva bem. Então, vais morrer? Todos vamos em algum momento. Então, nós temos que ter as virtudes heróicas de santidade nesta terra em preparação para o dia da nossa morte, que é o dia que nós vamos nos encontrar com o justo juiz, com o Senhor, né, dos senhores, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Né? E que alegria vai ser se nós estivermos bem preparados. E essas práticas que nós utilizamos, são meios, né, para alcançar cada vez mais a santidade e também, claro, usar aí de piedade, né, participar da misericórdia de Deus para com aqueles irmãos que faleceram em amizade com Deus, mas ainda devem pagar algumas penas no purgatório. Tá? A igreja diz assim também, ó. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, então nós estamos falando aqui de pecados veniais e não de pecados mortais, porque o pecado mortal ele rompe a nossa amizade com Deus, ele nos priva dessa intimidade com o Senhor, né? Ele nos deixa já vivendo uma ausência de Deus. Né? Então, os que morrem na graça e na amizade, né? Que têm amizade com Deus, mas vacilaram por algum motivo, e aqui vai explicar. Mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Porque no céu só haverá santo. Se a pessoa não estiver santa, purificada, com suas vestes alvejadas, ela não pode entrar no céu. Então, olha a misericórdia de Deus nos preparar essa purificação, né, de penas, entre aspas, tá? Penas leves, né? Pecados chamados veniais. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Então, purgatório não tem nada a ver com o inferno. Inferno é uma coisa, é para os condenados, aqueles que estão, eles vão passar a eternidade, né, infelizmente, ali sofrendo a ausência de Deus, que vai consumir eles. Quer dizer, que vai queimar, mas sem consumir. Né? É algo misterioso, mas nós temos aí alguns místicos da igreja que tiveram aí visualizações, mas deixa para outra live, não vamos entrar nesse mérito. Então, é diferente, o purgatório é diferente da questão do inferno. Tá? A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Tá? Ela vai utilizar aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. E São João Crisóstomo, ele vem explicar para a gente o seguinte. Dá-nos a entender, São João Crisóstomo, tá? Doutor da igreja, dá-nos a entender com essas palavras que há pecados que são perdoados nesta vida e outros na outra, porque o que se nega sobre um ponto se concede sobre outros. Entretanto,
este perdão dos pecados no outro mundo deve ser entendido como sendo os pecados veniais, como as palavras ociosas ditas com frequência, palavrões, as risadas imoderadas, olha só, risadas imoderadas, né, que fogem da modéstia, sabe aquelas gargalhadas escandalosas, situações assim? Nossa, Well, mas é um exagero, você está sendo radical. Não, quem está falando é um doutor da igreja, São João Crisóstomo, não sou eu. Eu não teria capacidade para isso, tá? Só pela graça do Espírito mesmo. Então vou repetir. Entretanto, este perdão dos pecados no outro mundo deve ser entendido como sendo dos pecados veniais, como as palavras ociosas, ditas com frequência, as risadas imoderadas ou a falta de cuidado nos deveres familiares, que quase não se podem praticar sem culpa, até mesmo no caso daqueles que sabem afastar-se da culpa, ou as culpas não graves, que nos pesarem depois da morte, pelo erro da ignorância, caso não tenham sido perdoadas nesta vida. Mas é preciso considerar que lá não receberá nenhuma purgação, nem mesmo dos menores pecados, senão aqueles que, por seus bons atos, tiveram merecido nesta vida essa indulgência. Ou seja, para se poder usufruir, né, desta misericórdia de Deus, né, a questão do purgatório, a realidade do purgatório, é necessário que nós tenhamos aqui vivido práticas, né, que a Igreja, a Santa Igreja Católica nos concede por meio das indulgências, sejam elas as indulgências plenárias ou as indulgências parciais. Mas é importante usufruir delas, tá? Por meio de sacramentais, né, como a questão do escapulário, né, da Santíssima Virgem, mas não simplesmente o tendo por um amuleto, né, a reza, né, a prática da reza do Santo Rosário, a questão, o tal mesmo que tem a questão da obediência, da pobreza e da castidade, né, o voto, a consagração total à Santíssima Virgem, a consagração total ao glorioso e justo São José. Então, a igreja ela é riquíssima em nos oferecer estas misericórdias de Deus para que nós possamos alcançar o céu. O problema é que hoje os católicos eles não conhecem, né? Então, o povo acaba se perdendo por falta de conhecimento, se perdendo ali, morrendo, né, por uma ignorância. Amados, vamos despertar. Desperta tu que dormes. Né? Nós, quanto católicos, nós temos aí vastas riquezas, nós temos um tesouro. Vamos abandonar tudo para, de fato, ter o tudo que é nosso Senhor Jesus. Mas eu vou entrar aqui na questão da explicação do ofício das almas, quando eu falei sobre algumas palavras, para a gente compreender, ter consciência do que nós estamos rezando, por que nós estamos rezando e para quem nós estamos rezando. Isso é muito importante, tá? Então, essa primeira parte, assim como o ofício da Imaculada Conceição, ele é dividido. Nós temos a prima, nós temos a tércia, nós temos a sexta, nós temos a noa, a véspera e a completa, que pode ser rezado exatamente como o ofício da Imaculada Conceição. Deixa eu só pegar aqui, para mim não passar direto. Nós vamos parar em Jó. Quando ele falar de Jó, é onde nós vamos parar, tá? Então ele diz assim, estou iniciando o ofício das almas do purgatório. Abrirei meus lábios em tristes assuntos, para sufragar aos fiéis defuntos. E aí eu fui procurar, falei, mas sufragar, o que seria, qual o significado dessa palavra sufragar, né? Então, o sufragar aqui é rezar, né? O sufragar aqui é rezar em favor da alma de alguém, tá? Então, eu abrirei meus lábios em tristes assuntos para sufragar, para rezar, né, em favor da alma de alguém, aos fiéis defuntos. Aí ele diz, sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção. Ou seja, quando nós estamos rezando pelas almas do purgatório, é interessante nós colocarmos as almas dos nossos entes queridos, falecidos, dos nossos familiares, né, que já se foram, dos nossos antepassados, que assim seja.
de pessoas queridas para nós e tal. Ah, mas e se essa pessoa não tiver mais no purgatório, né? É claro que o Senhor ele vai tomar desta oração e vai entregar para uma alma que necessita. Então, fique tranquilo quanto a isso, tá? Mas é importante direcionar para alguma alma, né? Eu sempre costumo rezar, né, pelos falecidos, né, deste dia, desta hora. Sempre coloco em minhas orações dessa forma também. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. E aí começa o primeiro hino. Deus vos salve Cristo em vossa paixão, Redentor das almas dos filhos de Adão. E há alguns personagens aqui nessa primeira parte do Antigo Testamento. Então, quem foi Adão? Aí nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis. Quem foi Adão? O Senhor criou Adão. Nós vemos ali no livro de Gênesis 2 episódios, da criação, onde vai falar de Adão, vai falar do pecado de Adão, a queda de Adão, a misericórdia de Deus que age em Adão e Eva, o expulsando do paraíso. Isso é muito importante, tem até um vídeo que nós fizemos, já colocamos até no YouTube, que fala sobre essa grande misericórdia de Deus, quando o homem é expulso do paraíso, é uma misericórdia de Deus ali. Por quê? Porque lá em Gênesis vai falar mais ou menos assim. Depois vocês podem pegar esse vídeo lá no YouTube, que está melhor explicado. Mas quando a Trindade fala em si, agora expulsemos o homem, porque o homem é desobediente, e ele vai também estender a mão e tomar do fruto da árvore da vida. É falado sobre 2 árvores lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele vai tomar do fruto da árvore da vida e ser como um de nós. Esse sentido, não quero que fique confuso para vocês, mas esse sentido. O homem, se ele tomasse do fruto da árvore da vida e comesse naquele momento, Adão tomasse ali, ele ia viver eternamente. Mas eternamente na condenação. Então, Deus o expulsou, Deus o privou, de fato de viver nessa eterna condenação quando Deus o expulsa, Adão e Eva, do paraíso. Isso é muito interessante, porque hoje nós podemos tomar do fruto da árvore da vida, que é Jesus, o próprio Senhor. E aí nós vamos nos santificando, por meio da Sagrada Confissão, vivendo ali o santo sacrifício da Santa Missa. Aí nós vamos tomando do corpo de Cristo. O verdadeiro fruto da árvore da vida não é como o maná, que caiu para os nossos pais no Antigo Testamento, mas agora sim nós tomamos do verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, para o nosso corpo, para a nossa alma, que nos santifica a cada momento que nós tomamos. Porque quando nós tomamos um alimento, como diz os santos doutores da igreja, Santo Agostinho, quando nós tomamos qualquer outro alimento e ingerimos, esse alimento se torna energia, caloria, sustento para a nossa carne. Então ele se torna a nossa carne. Mas quando nós tomamos o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo que se transforma em nós, mas somos nós que vamos sendo santificados, moldados, transformados no corpo de Cristo, para termos um corpo glorioso na vida eterna. Amém? Então vamos continuar então. E quando fala de Adão, é interessante pegar lá o livro de Gênesis, e ler, e compreender toda a história de Adão ali, e ter esses discernimentos também. Claro que tudo dentro do que diz a Santa Igreja Católica, não se ama aquilo que não se conhece, então é importante conhecer a Santa Igreja. Para que tenha essa clareza sem cair no erro das heresias, sem se desviar aí para a loucura de discernimentos aí muito fora da cachola. Mas amém. Vamos seguir aqui pelo ofício. Por tal benefício público e notório, socorrei as almas lá no purgatório. Aí diz, não entreis com elas, Senhor, em juízo, para que não tenham total prejuízo. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Então, tenta, sempre, o Rosário me ensinou muito isso, o Santo Rosário me ensinou muito isso. Sempre vai tentando contemplar, meditar o que você está rezando, o que você está falando naquele momento. Pelo santo sacrifício da Sagrada Missa, não useis com elas da vossa justiça. Com as tristes almas, Senhor meu, usai das misericórdias de Deus
vosso Pai. Vós sois o Cordeiro, todo ensanguentado, para o bem das almas, tão sacrificado. Supra o vosso sangue, precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. E eu quis explicar, eu quis procurar sobre essa questão do supra. Supra o vosso sangue. Então, derrame por cima, esteja por cima o vosso sangue, por cima dessas almas, lave elas, purifique elas com o teu preciosíssimo sangue. E depois, peçamos a Deus a eterna luz. Para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouve, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. E eu peguei essa palavra, deprecatório. Por que deprecatório? Deprecatório é uma súplica de perdão. Tá? Ouve, meu bom Deus, o deprecatório. Ouve, meu bom Deus, a súplica de perdão que nós estamos fazendo em favor dessas almas. E aí vai ter, depois dessa oração, nós temos aí o Pai Nosso, a oração do Senhor, e a saudação angélica, que é a Ave Maria. E depois tem uma oração própria, porque terminou esse primeiro hino, que diz assim: Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, Supremo Dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos essas preces, para que, livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pode surgir uma pergunta assim: mas e se a alma dessa pessoa tiver sido condenada ao inferno? Como é que vai ficar essas orações que eu estou fazendo aí por elas? Bom, se essas almas a alma, no caso, tiver sido condenada ao inferno, é a mesma coisa que eu falei para vocês, caso essa alma ela tenha já entrado, ela já tenha ido para o céu. O Senhor vai colher as suas orações, esse incenso, essas orações, e vai utilizar uma alma que necessita, que mais está necessitando naquele momento, tá? Então nós fizemos aqui a abertura com o primeiro hino, e aí nós temos a prima, que aí vai repetir de novo: sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Sempre vai ter essa parte. Nós os pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Então nas próximas eu vou pular essa parte e vou ir para os hinos, tá bom? A parte do peçamos a Deus a eterna luz também sempre vai ter no final de cada hino. Então aí vem essa parte, Pai Nosso, Ave Maria, e a oração final, que eu também não vou colocar, porque vai se repetir, tá bom? Então vamos para o hino então, o segundo hino. Deus vos salve, excelso. Deus vos salve, excelso. Eu acho que eu pulei uma aqui, ó. Espera aí. Propício, a palavra propício, que na oração fala: sempre Virgem Maria, sua mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis defuntos. E nessa palavra propício eu fui procurar, disposto, favoravelmente, comparecido, inclinado a conceder a proteção, as graças ou os favores, tá bom? E aí depois vem a parte que eu falei aqui agora. Deus vos salve, ó excelso, que seria o quê? Que é sublime, que é eminente, que é elevado, não é? Deus vos salve, ó excelso, Senhor compassivo, das almas que penam entre tal fogo vivo. Aí ele vem falar algo interessante. Segundo o batismo, lhes dai, meu Senhor, batismo de fogo purificador. Aqui nós não podemos confundir com a questão do santo batismo. Há um só batismo, uma só fé, tá bom? Que é ministrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando aqui ele está falando segundo o batismo, ele está falando na questão da purificação, tá? Da purificação, no caso do purgatório, daquelas penas leves. Ele usou a expressão segundo o batismo. Certo? Mas não se pode confundir com a questão do sacramento do batismo. Há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, tá bom?
E aí olha que interessante. Como em Babilônia os 13 inocentes, só de vós se lembram nas chamas ardentes. Quando fala como em Babilônia, é interessante entender a realidade, né? Procurar saber dentro da Sagrada Escritura, da história mesmo, o que foi Babilônia. Mas eu achei interessante frisar aqui os 3 inocentes. Esses 3 inocentes nós vamos encontrar lá no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, nós vamos encontrar falar sobre os 3 inocentes. Os 3 jovens na fornalha ardente. Eu indico para vocês que vocês leiam a questão do livro de Daniel, né? Claro, toda a Sagrada Escritura, mas para essa explicação seria interessante você ler Daniel desde o capítulo 1, né, até o versículo 3, que vem falar da fornalha ardente, dos 3 inocentes, do anjo que apareceu ali com eles, que os livrou, né? E depois tem até uma oração, né? Eles bendizendo, exultando o nome de Deus. Então eu indicaria para vocês que vocês lessem aí o livro do profeta Daniel, que está no Antigo Testamento, desde o capítulo 1. Mas essa parte dos 3 inocentes é os jovens na fornalha ardente. Está no capítulo 3 de Daniel. Eu não vou ler para vocês, que vai ficar muito longo. Mas resumindo assim, o rei Nabucodonosor queria que eles cultuassem, né, a estátua dele. Ele fez uma estátua lá, um ídolo e tal, porque ele se achava Deus e todos deveriam fazer ali, prestar reverência, adoração, quando se tocasse certos instrumentos. Mas esses 3 jovens, né, são amigos de Daniel, eles não caíram, né, nessa heresia, nessa idolatria. Tá? Eles não caíram nessa idolatria. Tá? Então, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, então, decretou a morte deles. E é por conta disso, eles foram jogados numa fornalha ardente. Só que lá um anjo do Senhor estava com eles. Até me lembra do martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista. Então está lá na patrística da igreja, a igreja primitiva. Que também houve lá as chamas e tal, que não o consumia. Mas esses 3 jovens, eles caminhavam. Aqueles que os jogaram na fornalha, só pelo vapor, né, logo acabaram morrendo. Mas eles não, era como se tivesse uma brisa suave lá. Nem mesmo as roupas deles foram tocadas pelas chamas. Nem mesmo as roupas deles. E Nabucodonosor teve que reconhecer, né, que o Deus deles, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. Que ninguém os fizesse mal. Então, e é interessante voltar o nosso olhar aqui para a questão dos nossos santos anjos da guarda. Quando nós chegarmos lá no Antigo Testamento, ou quando a gente for falar dos místicos que tiveram experiências com o purgatório, você vai ver que sempre o anjo da guarda deles os acompanhou. Né? A gente postou alguns livros, né, que fala sobre a realidade de pessoas que experimentaram, tiveram visões ou sonhos do purgatório, né, do céu, do inferno e do purgatório, sendo um deles Dom Bosco, tá? E aí você vê que o anjo estava ali com eles, né, e os protegeu daquelas chamas naquele momento, tá bom? Então, como em Babilônia, os 3 inocentes, só de vós se lembram nas chamas ardentes. Só a vossa clemência as pode remir, do fogo que arde sem as consumir. Interessante aqui o que eu acabei de falar sobre o anjo, né? Que não permitia que as chamas tocassem neles. Tá? Fogo que formastes com tais predicados. Predicados. Vamos lá. Eu acho que eu pulei aqui, né? Quando eu falei a palavra compassivo. Quando eu falei a palavra compassivo. Vamos ver aqui onde eu acho ela. Só a vossa clemência as pode remir do fogo que as arde sem a consumir. Fogo que formaste constais predicado, para expiação dos nossos pecados. A questão dos predicados, né, é uma característica. Né? Então, por exemplo, o fogo, né, uma das características do fogo é que queima. O fogo queima, não é? A gente pode até pensar aqui na questão do sol. A gente olha o sol. O sol é o quê? Ele traz o quê? Calor. Né? Ele é calor. Então, quando a gente chegou aqui e disse, né, fogo que formaste com os tais predicados para expiação dos nossos pecados, né,
é próprio desse fogo. É próprio desse fogo aí a purificação, a expiação dos nossos pecados, tá bom? O compassível pulei, mas eu marquei aqui essa palavra, que tem, né, ou revela a compaixão, compassivo, né, que tem o próprio Senhor e que revela a sua compaixão para com nós. E os predicados, essa questão da característica, tá bom? Muito mais ativo que o calor do sol, pior que uma fraga, que um vivo crisol. Então vamos lá, fraga e crisol. A fraga na questão aqui é fornalha, nos lembra o quê? Uma fornalha de ferreiro, uma forja, né? Calor, fogo, né? E crisol, eu marquei aqui também, lugar ou circunstância, né, apropriada. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É uma metáfora, né, no caso, por metáfora. Então a gente entende no crisol um lugar ou uma circunstância apropriada, né, a evidenciar as melhores qualidades de algo ou de alguém. Então quando você está lá no purgatório, que está se purificando, que está expiando a expiação dos pecados, é por quê? Porque você ali está sendo moldado exatamente como Deus te quis, como Deus te sonhou, como Deus te espera. Sabe, nós devemos nos preparar aqui. Mas, como eu disse, às vezes fica ali aqueles pecados veniais, porque existe assim, ó. Santa Teresa de Ávila vem deixar bem claro para a gente o castelo interior ou as moradas interiores. E nós temos que alçar voo nessas moradas interiores. Então, a primeira morada, a segunda morada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima morada, ela vem explicar sobre isso, né? E para nós alcançarmos essas moradas, eu estou resumindo para você, para não ficar tão extenso, mas eu estou dando dicas para que você possa procurar. O Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. Então, o Padre Paulo Ricardo também vai falar bastante isso em alguns cursos dele. Nós temos aí o pecado mortal. Então vamos romper com o pecado mortal. Primeira morada. Nós vamos lutar e romper com os pecados veniais. Exemplos, tá? Segunda morada. Mas há também as nossas imperfeições, que nós devemos também nos livrar dessas imperfeições. Certo? Isso é alçar voo rumo às moradas. Isso é alçar voo a uma santidade heróica. Há coisas que não são pecados. Não são pecados. Mas ainda assim são imperfeições humanas minha. E eu devo abrir mão delas se eu quero de fato viver a santidade. Eu não quero simplesmente ser salvo, mas eu quero ser santo. Né? Sede santos, pois eu sou santo. Quando o Senhor ele se encontra com aquele jovem, ele encontra com aquele rapaz, ele encontra com aquele homem, né, que diz: eu já sigo os teus mandamentos, Senhor. Amém? Já serve os mandamentos? Amém. Mas se queres ser perfeito, então há uma santidade perfeita, há algo a mais do que simplesmente ser salvo. Entende? Compreende isso? Não basta simplesmente ser salvo, eu tenho que querer esse algo a mais, principalmente nos dias de hoje. É necessário querer o a mais, o ser santo, a usufruir das virtudes heróicas. Né? Olhar para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, olhar para a vida de Santa Cecília, a qual nós comemoramos o dia hoje, Santa Cecília, padroeira dos músicos, olhar para a vida ali de Santo Antônio de Pádua, eu quero algo a mais, de Santo Agostinho, sabe? Buscar e se deixar encontrar pela verdade, e essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então é importante, é necessário. Você vê, nós estamos falando de uma prática devocional para com as almas do purgatório, e olha a profundidade que isso vai tomando, olha a dimensão que isso vai tomando, né, para a nossa vida de católicos. Compreenda a riqueza. Você não foi chamado a ser católico, você não foi chamado a ser batizado, a ser crismado, a tomar do corpo de Cristo que nos é dado na Santa Igreja simplesmente por um mero acaso. Não é um mero acaso. Compreende isso? Então,
se dispõe de tudo, vende tudo e compra o terreno que tem esse tesouro, que é a Santa Igreja Católica. Deixa tudo, vai, vende tudo, abandona tudo, eu não quero nada disso. Para comprar o terreno que tem um tesouro escondido, a Santa Igreja Católica. Continuando, supra o vosso sangue, que é tão meritório. Meritório, eu marquei meritório aonde, Senhor? Me ajuda, Pai. Meritório, está aqui marcado. Em que há mérito. Então, supra vosso sangue, que é tão meritório, que tem o mérito, que pagou pelos nossos pecados, foi derramado até a última gota do seu preciosíssimo sangue. E aqui, se for meditar, eu já vou longe, né? Eu vou nessa questão de pagou do preciosíssimo sangue. Há uma devoção ao preciosíssimo sangue do Senhor. É importante, nós devemos também ter aí uma piedade, uma prática devocional para com o preciosíssimo sangue do Senhor. Aí eu já vou meditar sobre o glorioso São José, que foi o primeiro que colheu a primeira gota. Ele derramou no ato da cruz o seu preciosíssimo sangue até a última gota. Mas São José, o glorioso São José, foi aquele que colheu a primeira gota do preciosíssimo sangue do Senhor. Quando ele, ali na autoridade de pai legal, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ali ministrou a circuncisão no menino Jesus, no seu 8º dia de nascimento. Então ele colheu a primeira gota do preciosíssimo sangue do Senhor. Então você que tem devoção para com o preciosíssimo sangue do Senhor, e deve ter, o católico deve ter, lembra-te também que São José foi o primeiro a ter esta devoção. Amém? O primeiro que praticou, tá? Eu não estou falando... não estou falando aí, vamos colocar assim, né? Quando a igreja oficializou, né? Estou falando de uma prática que ele exerceu por colher a primeira gota do preciosíssimo sangue do Senhor, a qual ele sabia que era preciosíssimo, tá bom? Meritório, né? Aplacai das chamas também o calor, daquele tremendo fogo expiador. Aí vem aquela parte do peçamos a Deus a eterna luz, o Pai Nosso, a Ave Maria e a oração. E aí nós vemos para a tércia, né? E o terceiro hino, aonde vem dizer: Deus vos salve, Pai de misericórdia, onde resplandece a paz e a concórdia. Por tal excelência que em vós adoramos, socorrei as almas por quem suplicamos. Tão aferrolhada. Aqui começa a entrar alguns personagens, tá? Deixa eu ver se eu marquei aqui a questão. Aferrolhada, marquei sim. É encarcerado, aprisionado, tá? Aferrolhada, encarcerado, aprisionada. Tão aferrolhada como Manassés. Mover-la não podem nem mãos e nem pés. Opa, aqui é interessante. Manassés é um personagem do Antigo Testamento. Nós vamos lá para o segundo livro de Crônicas. Vamos lá para a segunda Crônicas. No capítulo 33, tá? 33. Segunda Crônicas 33. Opa, peraí que aqui é o outro personagem. Aqui. Em 2 Crônicas 33, vem falar sobre o reinado de Manassés, né? Aqui de 698 a 643. Aí vem falar de sua idolatria. Também vamos achar sobre Manassés no segundo livro de Reis, né? No capítulo 21. Tá? Tem lá também, só que é mais resumido. Aqui em Crônicas é mais completa a questão de Manassés, né? Deixa eu achar aqui também uma observação, né? Manassés, filho de Ezequias e de Efzibá, né? Ele foi o 14º rei de Judá, governado, aí já disse o período para vocês, que está aqui, né? Logo no início, de 698 a 643. E a principal fonte das informações está aqui nesse trecho. Segundo Crônicas, capítulo 33. Tá? E é interessante aqui, ó, seu cativeiro e sua conversão. Deixa eu ler só esse trecho, porque está falando aqui
tão aferrolhada, né, como Manassés, mover lá não podem nem mão e nem pés. E é interessante porque assim, houve uma conversão para Manassés. Então, assim, ele pagou, digamos assim, ele se arrependeu, né, dos seus pecados, mas ainda haveria penas para se pagar no purgatório. Né? Compreenda isso. Ó. O Senhor fez então, Manassés, assim, ele foi assim, um idólatra. Manassés foi um idólatra, ele pecou por idolatria. Né? Foi terrível as coisas que ele fez. Você vai encontrar aqui em 2 Crônicas. E aí no versículo 11 começa: O Senhor fez então vir contra ele os generais do rei da Síria, os quais puseram Manassés em ferros, né? Olha, aferrolhadas, em ferros, prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze e levaram-no para a Babilônia. Né? Como Manassés, mover lá não podem nem mão e nem pés. Compreende a ligação? Né? Então essa devoção nos chamando, nos convidando para a Sagrada Escritura. Você está compreendendo isso, né? Quando começou a entrar esses personagens, entrou Adão, agora Manassés, nos mostra que assim, a Igreja Católica está totalmente ligada e embasada na Sagrada Escritura, né? Por conta da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério, né? O tripé da Igreja, né? Que está ali contida a sua doutrina, tá bom? E aí, na sua angústia, ele implorou ao Senhor, Senhor Deus, e se humilhou profundamente diante de Deus, de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo a Jerusalém sobre seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Então assim, os pecados de fato foram perdoados, mas há as consequências deste pecado que precisam ser aí purificadas em Manassés. Não é? Há essas consequências que precisam ser purificadas. Depois disso, construiu um muro exterior na cidade de Davi, a oeste voltado para Gião, no vale, até a entrada da porta dos peixes. Essa muralha muito elevada cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas tal. Né? Depois prossegue um pouco mais aqui. E aí depois vem falar da morte de Manassés. Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Então é interessante, seria muito bom você pegar ali a 2 Crônicas e ler ali o capítulo 33 dela, né, que vem falar aí sobre Manassés, do versículo 1 até o versículo 20, do 1 ao 20, né, de Manassés, de 2 Crônicas 33. Seria interessante você estudar isso. Que isso seja aqui um incentivo para a sua alma, tá bom? Privadas de verem ao grande Adonai, seu eterno rei, seu divino pai. Meritórias, aferrolhadas, tá? A questão aqui, Manassés já foi, tá? Já falei sobre Manassés. Privadas de verem ao grande Adonai, seu eterno rei, seu divino pai. Mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão. Então, Absalão é mais um personagem interessante para a gente falar aqui, né? Que Absalão ele foi um dos filhos do rei Davi, né? E tá lá, a gente pega em 2 Reis. Eu marquei aqui. 2 Samuel. Tá? Se a gente for lá para o livro de 2 Samuel, nós vamos encontrar aqui a história falando sobre Absalão. Mas vou resumir assim. Absalão ele foi proteger a sua irmã Tamar, né, que tinha sido violentada pelo seu irmão, o próprio irmão, né, Amnon, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Que Absalão foi para cima, viu? Absalão falou que não ia dar boi para ele, não. E acabou matando ele mesmo. Não, aqui eu já estou na morte de Absalão. Aqui, ó. O crime de Amnon.
né, que era irmão de Tamar, e a violentou. Né, e Absalão também era irmão de Tamar. Né. Então, por quê? Na casa de Davi, infelizmente, né, quando entrou o adultério, quando Davi não foi para a guerra, né, o rei deveria ir para a guerra, né, está à frente ali, né, mas ele não foi, quis ficar no seu conforto do lar, ele acabou caindo em tentação e pecando, né, em adultério, e isso houve consequências muito graves ali para a família dele. Tá? Nós vamos lá pegar então 2 Samuel, capítulo 11. Vai estar lá adultério de Davi. Né? E aí, se você pegar a partir do capítulo 11, aí você vai lendo ali até a morte de Absalão, que está no capítulo 18. Então, do capítulo 11 de 2 Samuel até o capítulo 18, você vai encontrar essa parte do ofício das almas, o ofício das almas do purgatório, que vai falar de Absalão. Aí ele mata, né, o seu irmão, ele tenta usurpar o trono, né, do rei Davi. Então por isso que aqui ele é citado, né? Ele é citado aqui, mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão. Então, quer entender sobre Absalão? Vai lá na Sagrada Escritura, 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 18, você vai ver como tudo isso aconteceu por conta do pecado, né, de Davi, e aí as consequências, tudo que foi profetizado ali pelo profeta e tal. E está aqui apontando de novo a devoção, a prática devocional para a Sagrada Escritura, para se aprofundar nessa verdade da Sagrada Escritura. Tá? E aí nós chegamos então aqui no final assim, da primeira parte. Como a Santo Jó, tão amargamente, lágrimas derramaram para Deus somente. Aqui eu convido você a ler o livro de Jó, né? O livro de Jó, para você entender, né, por que cita como o Santo Jó, tão amargamente, lágrimas derramaram para Deus somente. E aí ele conclui: qual o rei profeta, seus olhos aflitos estão já enfermos por falta de espírito. Médico divino, só vossa virtude pode dar às almas eterna saúde. Tá? Eu quero terminar essa primeira parte porque ficou muito mais extenso do que eu imaginava. Eu imaginava falar com vocês aqui de 20 a 30 minutos e acabei estendendo um pouco mais. Mas eu quero então só concluir com uma oração, que é concluindo a oração, que é uma outra prática que nós iniciamos, a ladainha pelas almas que estão no purgatório. Então nós vamos concluir com a ladainha e na próxima segunda-feira eu termino o ofício das almas, as explicações, e aí vai ser em cima do Novo Testamento, tá bom? Então, seguindo o ofício das almas do purgatório, a ladainha, no caso, que é a nossa oração final, de seus sofrimentos, livrai-as, Senhor. Da vossa cólera, livrai-as, Senhor. A resposta sempre vai ser livrai-as, Senhor, daqui em diante. Da severidade da vossa justiça, livrai-as, Senhor. Das trevas que a cercam, livrai-as, Senhor. Dos prantos e gemidos, livrai-as, Senhor. Das longas penas, livrai-as, Senhor. Pela vossa encarnação, livrai-as, Senhor. Pelo vosso nascimento, livrai-as, Senhor. Pelo vosso doce nome, livrai-as, Senhor. Pela vossa profunda humildade, livrai-as, Senhor. Pela vossa obediência, livrai-as, Senhor. Pelo vosso infinito amor, livrai-as, Senhor. Pela vossa agonia no horto, livrai-as, Senhor. Pela vossa paixão, livrai-as, Senhor. Pela vossa santa cruz, livrai-as, Senhor. Pela vossa santa ressurreição, livrai-as, Senhor. Pela vossa admirável ascensão, livrai-as, Senhor. Pela vinda do Espírito Santo, livrai-as, Senhor. No dia do julgamento, livrai-as, Senhor. E agora nós mudamos para a resposta ouvir-nos, Senhor. Vós que perdoastes a todos, ouvir-nos, Senhor. Vós que salvastes o bom ladrão, ouvir-nos, Senhor. Vós que sois misericórdia, ouvir-nos, Senhor.
Dignai-vos livrar nossos parentes, amigos e benfeitores do purgatório, ouvir-nos, Senhor. Dignai-vos ter piedade das almas que não têm intercessores, ouvir-nos, Senhor. Dignai-vos admiti-las no número de vossos eleitos, ouvir-nos, Senhor. Ainda que sejamos pecadores, ouvir-nos, Senhor. E agora as 3 últimas respostas, salvai almas. Jesus, Maria e José, nós vos amamos, salvai almas. Jesus, Maria e José, nós vos amamos, salvai almas. Jesus, Maria e José, nós vos amamos, salvai almas. Oremos, ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas que se encontram no purgatório a remissão de todos os pecados, a fim de que pelas humildes orações da vossa Igreja, elas obtenham o perdão que sempre desejaram e ganhem o convívio do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nessa live nós entendemos 3 orações aqui referentes às almas do purgatório. Eu estou explicando o ofício das almas do purgatório. Nós rezamos a ladainha pelas almas do purgatório. E no final da ladainha nós rezamos uma jaculatória. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Uma ladainha riquíssima que pode ser utilizada durante o seu dia diversas vezes, né, por dia. Você pode meditar, você pode rezar ela quantas vezes você quiser. Amém? Salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e justo São José, e até a próxima live para concluir o ofício das almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Obrigado por todos que assistiram. Divulguem e propaguem para que outras almas também possam ser incendiadas, né, nesta prática devocional.